15 de março. Maio! Vamos lá, tô querendo ver se você tá prestando atenção. Tá começando mais um SBT Brasília, seu jornal de todo dia, ao vivo pelas redes sociais e também pela televisão. Olha os destaques de hoje. A nossa briga de braço entre isolamento e economia está pendendo para o lado da abertura das portas do comércio aqui no DF. Existe um cronograma gradual de abertura para os setores apresentado pela Justiça, respeitando exigências sanitárias. A decisão vai na contramão do que estabelece a OMS. A abertura gradual tem sido feita em outros países. A diferença é que eles estão no final da primeira curva de contágio e a gente ainda sobe essa curva no Brasil. E no meio dessa guerra biológica, com grande número de mortes, uma operação apura suposta fraude em contratos para a construção do hospital de campanha no Mané Garrincha. Um acidente grave essa manhã na W3 tirou a vida de uma mulher. Aliás, foram muitos os acidentes de trânsito de ontem para hoje. A polícia tem retirado muitas armas das ruas, estão nas mãos de quem não tem autorização e são usadas em crimes. Até abril, mais de 540 armas foram recolhidas. A gente começa falando de um acidente hoje cedo na W3 que fez uma vítima fatal. O acidente aconteceu por volta das 6 da manhã no início da Asa Sul. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro estava na via que liga o Eixão ao Parque da Cidade e o ônibus seguia pela W3. No horário, o semáforo que controla o trânsito no cruzamento estava intermitente, por isso ninguém parou e os dois veículos colidiram. O carro ficou completamente destruído. Com o impacto da batida, o carro foi arrastado por cerca de 30 metros. O Corpo de Bombeiros fez manobra de ressuscitação por mais de 40 minutos. Mas a mulher, que estava no banco do passageiro, não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. A motorista foi encaminhada para o hospital de base em estado grave. Ninguém que estava no ônibus se machucou. O local foi isolado para que a perícia descubra se algum dos veículos estava em alta velocidade. Chegaram informações novas sobre esse acidente. A motorista do carro de 52 anos está em estado grave no hospital de base. A outra passageira que morreu no local do acidente ainda não foi identificada. Já o motorista do ônibus também precisou ser levado para o hospital porque sofreu uma parada cardiorrespiratória. A polícia informou que hoje, das 5 às 9 da manhã, atendeu 20 ocorrências relacionadas a acidente de trânsito. Isso porque era para estar todo mundo mais resguardadinho. 20 ocorrências. Além de estar indo para a rua, a turma está indo para a rua desatenta e com gosto de gás. Vamos ao nosso giro de notícias e mais acidentes pelo DF. O motorista perdeu o controle da direção na alça de acesso à estrada Parque JK. Bateu o carro na coluna de sustentação de um viaduto. O condutor, de 42 anos, não se feriu. Já o passageiro dele, um homem de 39 anos, foi atendido pelos bombeiros no local. Tinha ferimentos leves e recusou o atendimento ao hospital. As faixas foram interditadas para o atendimento e houve congestionamento. Trânsito impactado também na BR-020, altura da quadra 2. Foi abatido de 2 carros e o tombamento de um caminhão. No primeiro acidente, a motorista do carro de passeio, uma mulher de 31 anos, não se machucou. No carro atingido, outra motorista de 30 anos foi levada ao hospital de ambulância com crise nervosa e taquicardia, mas estava bem. O segundo acidente, no mesmo local, foi de um motorista de caminhão que perdeu o controle depois de se deparar com os carros na pista. Capotou no canteiro lateral, mas não se feriu. Um motociclista morreu na manhã de hoje depois de se envolver num acidente de trânsito na Épia. Foi por volta das 6 da manhã, perto do Saã. Segundo a polícia, o piloto perdeu o controle da moto, invadiu o canteiro e acabou batendo num poste. A vítima tinha só 19 anos. O garupa, de 18, foi socorrido e levado para o hospital em estado grave. Está no hospital de base num momento como esse. A Justiça Federal liberou de maneira escalonada a reabertura do comércio do DF no meio da pandemia. A gente fala com a Larice Neves agora para saber como é que vai funcionar essa reabertura na prática. Boa tarde, Lari. Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que acompanham o SBT Brasília. Essa decisão é da madrugada de hoje, né? Uma sugestão da Justiça Federal e os serviços, eles ficariam divididos em 4 grupos, né? E a cada 15 dias, algumas áreas seriam liberadas. As primeiras áreas que contemplariam ali esse primeiro grupo são, área atacadista, representantes comerciais, varejistas, atividades ligadas à informação e comunicação, além de serviços administrativos e serviços complementares.
As aulas, as atividades ligadas à administração pública e também academias ficariam no último grupo. Hoje pela manhã, aqui no Palácio do Buriti, também teve a assinatura de um termo de cooperação entre FEComércio, SENAC e SENAI para a construção do segundo hospital de campanha, que seria uma exigência também da juíza que tomou essa decisão. Eles assinaram esse termo de cooperação, deve já assinar uma licitação na próxima segunda-feira e a partir daí o prazo de 30 dias para se começar a construir essa unidade. Não há ainda ao certo onde esse hospital vai ser construído. O que eles sabem é que o hospital deve atender 400 pessoas, entre leitos comuns e também leitos de semi-UTI. Daqui a pouco a gente vai voltar com mais informações, inclusive com uma entrevista com o presidente da FEComércio, Neila. Obrigada, Lari. Já já a gente volta então com o assunto. 2 homens foram parar na delegacia suspeitos de importunação sexual em Taguatinga. Vamos ver o que estavam fazendo. Os policiais tiveram trabalho para conter o homem que teria passado a mão nas partes íntimas de uma mulher. O companheiro dela foi tirar satisfação e o suspeito, acompanhado de outro homem de sunga, ameaçou pegar uma arma no carro. O segurança de uma lanchonete na região evitou a briga no local e chamou a polícia. Quando o marido da moça que sofreu ali o assédio foi questioná-los, eles partiram para agressão física, né? E um dos elementos começou a agredir. Foi onde que os policiais chegaram e conteve ali a agressão dos mesmos. Os 2 homens detidos estavam neste carro de luxo. De acordo com a Polícia Civil, eles foram algemados, pois um deles resistiu à prisão. A dupla foi levada para a delegacia e o mais exaltado vai responder por importunação sexual e ficou preso à disposição da Justiça. A gente fica se perguntando em que mundo essas pessoas estão, né? Elas não estão entendendo o que está acontecendo, não entenderam nada. A gente está no meio de uma crise de vírus espalhado, o povo está na rua passando a mão na mulher dos outros. Pelo amor de Deus. Um homem acusado de tentar matar a companheira no Paraná se entregou à polícia. Deu uma justificativa que, sinceramente, não convenceu os delegados. Mas ele jogou álcool na esposa e depois atirou fogo. A mulher ficou muito ferida, mas não corre risco de morrer. A gente vai ver o que disse ao delegado o rapaz. E o delegado que cuida do caso, né? O que foi que esse rapaz disse? O autor se apresentou junto com o seu advogado e resolveu manifestar seu direito de ficar em silêncio, ou seja, não deu a sua versão, inclusive não assinou a sua versão acerca dos fatos e, como havia mandado de prisão contra o mesmo, foi preso e agora está à disposição do judiciário. O inquérito policial está quase no fim, será relatado até o final de semana e encaminhado para o judiciário para que o Ministério Público adote as providências cabíveis. Olha, é porque eu escutei uma conversa de bastidor de alguém de dentro da delegacia dizendo que o sujeito falou o seguinte, que ele estava bebendo álcool em gel. E a bituca do cigarro dele, porque ele espirrou e tossiu, o gel pegou na mulher e a bituca queimou a mulher. Quem acredita nessa versão? No Guará, a polícia fechou uma fabriqueta clandestina de bebida, um local imundo, inadequado para qualquer tipo de atividade, ainda mais se tratando da fabricação de algo a ser ingerido por pessoas. Olha aí. Segundo os policiais, inocente nessa história só quem bebe o que sai daqui, já que fabricantes e intermediários são cúmplices no esquema. Na QE 46, os policiais encontraram esse ambiente insalubre. Não há higiene. As garrafas usadas para embalar a cachaça vêm do lixo. Ficam imersas nessa caixa d'água como se fosse uma limpeza adequada. O policial explica como eles preparam a bebida. Esses vidros aqui são vidros de essência, né? Como, por exemplo, café, em que o elemento ele mistura esses líquidos aqui, que ele mesmo fabrica, ok? Coloca as garrafas. E aqui que ele tá. De acordo com ele tá limpando as garrafas para colocar esses líquidos aqui para encher. Apesar de não ter nenhuma condição de produzir cachaças, o laboratório clandestino funciona há 3 anos. O dono disse que os produtos são vendidos no atacado e no varejo para todo o Distrito Federal e Unai. Acredita? Mesmo sem nenhuma autorização para fabricação e para venda. 2 pessoas foram levadas para a primeira delegacia de polícia na Asa Sul. As estações centrais do metrô e da rodoviária do Plano Piloto receberam uma visita providencial. O Comando Conjunto Planalto fez uma desinfecção nesses locais.
A descontaminação começou 10 para meia-noite, horário sem movimento nas estações. A prevenção faz parte de ações de enfrentamento ao coronavírus. São prioridade em locais de grande circulação de passageiros. Militares da Marinha e do Exército Brasileiro operam os equipamentos, paramentados da cabeça aos pés usando produtos químicos à base de cloro. Eles espalham o líquido para garantir que cada espaço usado pela população esteja seguro. Esse mesmo processo tem sido feito em hospitais que atendem pacientes contaminados, no Hemocentro e até na área da Papuda. Segue a escalada de mortes por Covid-19 no DF. Agora são 51 óbitos confirmados. 3.526 pessoas deram positivo para o novo coronavírus e desses, 1.768 já receberam alta. Segundo o último boletim da Secretaria de Saúde, 94 leitos de UTI estão ocupados no DF com pacientes de Covid-19. A Polícia Civil e o Ministério Público do DF realizaram uma operação logo cedo para apurar o quê? Uma suposta, porque a gente não pode afirmar ainda, fraude no hospital de campanha que está sendo montado no estádio Mané Garrincha. O mundo está lutando contra um vírus letal, as pessoas estão morrendo, os estados, os países estão tendo que correr contra o tempo para montar hospitais, fabricar respiradores, máscara para salvar a vida de quem a gente ama, de pai, de mãe, de filho, de avó, de criança, de adulto. E vai fulano, beltrano e pega lucro, dinheiro sujo com o que era para montar o hospital para quem está morrendo. É brincadeira. Ele falou assim, mas a gente vai sair melhor dessa pandemia? Não sei. Qual a suspeita dos investigadores? Oi, Neila, boa tarde a todos. Olha, a suspeita dos investigadores é que houve um direcionamento aí no processo de contratação dessa empresa, que vai gerenciar os cerca de 200 leitos do hospital de campanha construído no estádio Mané Garrincha. Toda essa contratação foi feita em caráter emergencial, sem licitação, então a empresa teria se aproveitado do estado de calamidade e, com a ajuda de servidores públicos, teria burlado as regras legais para firmar esse contrato com a Secretaria de Saúde do DF. O valor desse contrato é de 79 milhões de reais. Então, a Operação Grabato foi deflagrada nesta sexta-feira e hoje já foram cumpridos 8 mandados de busca e apreensão em empresas e residências nas regiões de Taguatinga, Asa Norte, setor de indústria e abastecimento e Lago Sul. Participaram hoje da operação, além de policiais civis, promotores e analistas do Ministério Público do Distrito Federal e também auditores da Controladoria Geral da União. E olha, Neila, a gente tentou contato aí tanto com a empresa envolvida na investigação, e também com a Secretaria de Saúde do DF, mas não obtivemos nenhuma resposta. Volto com você no estúdio. Obrigada, Gabi. Inacreditável isso, né? Olha só, um relatório do Conselho Federal de Medicina traz denúncias de mais de 1.500 médicos que estão na linha de frente do combate à Covid-19. Segundo eles, faltam máscaras, álcool em gel e até sabonete em hospitais de todo o país. O desgaste tem sido grande, além do aumento no volume de trabalho e a convivência diária com um vírus agressivo para o qual ainda não há vacina. Os profissionais de saúde enfrentam outros problemas que dificultam e muito o atendimento. As queixas mais comuns dos profissionais são a falta de equipamentos de proteção individual, principalmente de máscaras adequadas, aventais, óculos e protetores faciais. Em segundo lugar está a falta de medicamentos e exames, o que incluem os kits de testes para a Covid-19. Na sequência estão a falta de recursos humanos, como equipes de enfermagem, médicos e fisioterapeutas, e as baixas de material de higienização, como álcool em gel e até papel toalha e sabonete líquido. O documento ainda aponta que as denúncias foram feitas principalmente por profissionais das regiões Sudeste e Nordeste. Onde nós tivemos mais denúncias, Sudeste, onde nós temos maior número de óbitos. Então existe uma correlação. Em segundo, Nordeste, existe a mesma correlação. Mais de 1.500 médicos que estão na linha de frente do combate ao novo coronavírus fizeram denúncias na plataforma do Conselho Federal de Medicina. A maior parte dos problemas está nos hospitais da rede pública de saúde, como esse em Brasília, que recebe diariamente pacientes com a Covid-19.
Esta médica que trabalha no hospital conta que a tensão passou a fazer parte da rotina e todos estão tendo que aprender a lidar com a nova realidade. Os pacientes que chegam, supostamente, eles vão estar infectados, aí você está sempre com uma pessoa que vai possivelmente transmitir algo. Então, a gente, como profissional de saúde, é uma tensão, é um estresse, um medo também como ser humano. De acordo com o Conselho Federal de Medicina, todas as denúncias serão apuradas e encaminhadas aos gestores. E, se for o caso, também ao Ministério Público. O que está acontecendo na pandemia é demonstrar de forma clara a todos que nosso sistema de saúde não está preparado. E a gente está preparado, então, para soltar todo mundo na rua? Vamos lá. Só esse ano, a Polícia Militar aqui do DF já apreendeu 544 armas de fogo até abril. Armas caseiras que têm sido encontradas com frequência e são igualmente perigosas. Somente na madrugada desta sexta-feira, pelo menos 3 armas de fogo foram tiradas de circulação pela Polícia Militar. Essas apreensões ainda nem entraram nas contas do total de armas apreendidas pela PM em 2020. Foram 544 somente até o mês de abril, 47 a mais que no mesmo período do ano passado. Nós sabemos que cada arma apreendida é certamente uma ou mais vidas salvas. São menos crimes que ocorrem, crimes correlatos, o roubo, crimes violentos. Temos também um contato com a comunidade, onde as pessoas denunciam, fazem denúncia aos próprios grupamentos táticos, ao próprio policiamento, e esse pessoal já vai em posições mais certas, em locais mais certos, e com isso a gente aumentou a apreensão de armas. Foi uma denúncia anônima, por exemplo, que levou a polícia até uma festa em Samambaia, onde foram apreendidas 4 armas de uma vez só. Chegamos até o local, foi feita a busca pessoal, a busca veicular, e foram encontradas 4 armas, diversas munições. Todos os envolvidos foram conduzidos à 24ª Delegacia de Polícia para demais procedimentos junto à autoridade policial. Em Santa Maria, os policiais encontraram 2 armas escondidas dentro do fogão de uma casa. Uma espingarda calibre 12 e uma pistola. Com um detalhe, as 2 artesanais. Pegamos uma munição lá na câmara. Pode ver que o mecanismo é perfeito. Segundo o Coronel Souza Oliveira, essas armas caseiras têm sido apreendidas com frequência e são igualmente perigosas. Esse armamento, apesar de artesanal, na maioria das vezes ele é eficiente. Ou seja, ele traz o mesmo dano, o mesmo risco que um armamento de fato. Como os números divulgados pela Secretaria de Segurança Pública são referentes somente até o mês de abril, a expectativa da Polícia Militar é de que os resultados do mês de maio também sejam de crescimento. Olha, a Justiça Federal autorizou a reabertura gradual do comércio aqui no Distrito Federal. Mas, de acordo com a decisão, o governo precisa respeitar um calendário. A decisão da Justiça Federal saiu na madrugada desta sexta-feira. De acordo com o documento, os primeiros setores liberados são a área atacadista, representantes comerciais e varejistas, atividades de informação e comunicação, além dos administrativos e serviços complementares, também são contemplados nesta primeira fase. O calendário prevê ainda que 15 dias depois vai ser a vez dos shoppings e centros comerciais abrirem as portas. Eles estão fechados desde o dia 18 de março. A terceira fase afeta serviços de alimentação e bebidas, ambulantes que vendem refeição, serviços de buffet e outros de comida preparada. Salões de beleza e atividades de tratamento estético estão no terceiro bloco e ele será liberado um mês após o início do calendário. Cinemas, atividades de artes, cultura, lazer, esporte e religiosas serão as últimas áreas que serão liberadas, 45 dias após o primeiro grupo. Junto com elas, voltam também as aulas nas escolas públicas e particulares e o serviço da administração pública. A juíza que assinou a decisão liberando a abertura gradual do comércio é a mesma que tinha suspendido a reabertura das atividades para o dia 11 de maio. O GDF ainda não se posicionou sobre a determinação da Justiça. Nós tentamos conversar com o governador por telefone e ele não atendeu. O presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Distrito Federal falou que acredita que este não é o momento ideal de aliviar as medidas de isolamento social. Nós acreditamos que a curva de crescimento de contágio aqui do Distrito Federal ainda está um pouco mais achatada em relação a outras capitais, em decorrência das medidas de controle que foram adotadas precocemente.
E se agora houver um relaxamento, isso pode acarretar no aumento de número de contaminados, consequentemente no aumento de número de mortos e levando a um colapso o nosso sistema de saúde. Olha, a gente segue falando sobre a reabertura do comércio do DF. Eu vou falar ao vivo com a Larissa Neves, mas antes a gente tem uma notícia que acaba de chegar. O ministro da Saúde, Nelson Teich, acaba de pedir demissão. Estamos sem ministro da Saúde nesse momento. Mais notícias logo mais à noite no jornal SBT Brasília. Agora a gente quer saber o seguinte. Larissa Neves, agora sem ministro da Saúde para comandar essa história junto, o negócio vai ficando mais complicado. O que a gente sabe sobre o Sindivarejista a respeito dessa possibilidade de ir abrindo gradativamente o comércio e a cidade no geral? Neila, a gente pediu um posicionamento do pessoal do Sindivarejista, né, uma opinião dele. Eles acreditam que é o ideal mesmo que seja feito um escalonamento para a reabertura do comércio, até para sentir como é que vai funcionar, né? Como é que a comunidade vai sentir, a população vai sentir nesse primeiro momento, com a reabertura aí das áreas inseridas no primeiro grupo. E eles querem entender também se o governador Ibanez Rocha vai aceitar essa decisão da Justiça Federal e fazer esse escalonamento como foi sugerido. A gente vai ouvir, então, uma entrevista com o presidente do Sindivarejista. Vamos acompanhar. A reabertura gradual do comércio do Distrito Federal é um ponto positivo para a economia de Brasília, uma vez que a maioria das lojas estão fechadas há mais de 60 dias. Quem também não concorda com a reabertura agora do comércio é o presidente do Conselho Regional de Medicina, é isso? O que ele diz? Isso, Neila, os médicos têm uma opinião bem parecida com os enfermeiros, né? A gente ouviu ainda há pouco a opinião do presidente do Conselho Regional de Enfermagem e os médicos vão nessa mesma linha. Acreditam que a gente está aí no meio da pandemia, que não chegamos ao pico e que essa reabertura, nesse momento, ainda é arriscada. Vamos acompanhar. Uma reabertura certamente vai aumentar o número de casos de pessoas contaminadas. É um fato. Compete basicamente manter sempre na retaguarda de leitos hospitaleiros para atender os possíveis casos de aumento de contaminação e o monitoramento das atividades, dos casos de contaminação. O monitoramento do crescimento da doença. Em caso de que se note que tem um aumento muito expressivo de casos de contaminação, pode retornar, pode voltar atrás e pedir para a população novamente o isolamento. Isso deve ser monitorado todos os dias, observando o crescimento do número de casos de contaminação e os casos de mortalidade também. O senhor acha que o DF está preparado para uma crescente no número de casos? Neste momento está preparado, tá bom? Obviamente nenhum sistema de saúde no mundo inteiro comportaria um número crescente de casos que extrapole o limite. Mas nesse momento nós temos leitos hospitalares para atender, tá bom? Está se abrindo hospitais de campanha que ajudariam muito ao atendimento de pacientes contaminados. A gente não precisa entender muito de matemática para saber o seguinte: se o comércio está parcialmente fechado, grande parte fechada, o número está crescendo, os leitos estão sendo ocupados a cada semana mais, a contaminação está ficando maior. Se a gente abrir, o que vai acontecer? Vai reduzir? Não vai. A gente já está monitorando, fazendo acompanhamento e a gente está vendo que está crescendo. Essa situação, essa decisão da Justiça pode ser alterada? Pois é, nós conversamos com o advogado para ele tentar explicar. E o que ele me contou, né? Ele analisando essa decisão, que é uma decisão de 28 páginas, ele diz que a Justiça Federal fez uma sugestão e que o Executivo, no caso o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha, ele pode alterar esse calendário dependendo aí do que ele quiser. Vamos ouvir. Não cabe ao Poder Judiciário interferir nas políticas públicas a serem estabelecidas pelo governo do Distrito Federal no combate ao coronavírus. Isso tanto fica claro que na própria decisão da juíza, no seu último parágrafo, ela permite, após 28 laudas, que o governador do Distrito Federal tome qualquer medida para reverter ou postergar qualquer questão afeta a flexibilização ao combate ao coronavírus, inclusive permitindo que o governador, está claro no último parágrafo, abra as aulas, as academias ou todas as atividades amanhã, se ele assim entender conveniente, porque a própria juíza afirma que essa é uma competência constitucional atribuída ao governador do Distrito Federal. Então está na mão do governador. Agora, quando é que será que
que comece essa reabertura do comércio. O GDF já se manifestou? Oficialmente não, Neila, mas eu conversei ainda há pouco com o presidente da FEComércio, ele inclusive está aqui ao meu lado nesse momento, e ele disse que o governador vem estudando a possibilidade mesmo da reabertura na próxima segunda-feira, dia 18. Agora, presidente, eu queria que o senhor explicasse, hoje vocês assinaram um termo para a construção de um segundo hospital de campanha no Distrito Federal, que seria uma exigência da Justiça Federal para acontecer essa reabertura. Vocês acreditam que vai começar na segunda-feira mesmo, de forma escalonada? Como é que vai funcionar? Não, é o seguinte, pelo que eu tenho conhecimento, o governo do Distrito Federal fez um pedido de liminar ontem à Justiça para que essa responsabilidade de reabertura do comércio voltasse a ser do governador Ibanez, né? Há uma expectativa de que até o final da tarde essa liminar seja concedida ou não. Concedida a liminar, caberá ao governador a decisão de reabertura. Como já foi programado que é segunda-feira, eu acredito que acontecerá na segunda-feira, tá? Porque o governador está tentando recuperar a responsabilidade dele decidir sobre isso, porque da vez passada, do último decreto da juíza, tirou do governador essa responsabilidade, ele não pode decidir sozinho, né? Então, nessa madrugada, ela fez aquelas sugestões do decreto dela, né? Onde ela faz o escalonamento, né? Esse escalonamento não foi para nós uma surpresa, porque o próprio setor produtivo tem interesse nisso. Eu acho que é importante, por segurança, a gente ter realmente o escalonamento, né? Mas a surpresa que deixou realmente nós perplexos, que nós ficamos perplexos, foi a questão dela não aceitar abrir na próxima segunda-feira, mas daqui a 15 dias, tá? Então, o que nós queremos realmente é abrir na segunda-feira, tá? Então, precisamos ter essa liminar, o governador precisa ter essa liminar para que ele possa decidir sozinho. Agora, esse hospital de campanha, como é que funcionaria? Você já tem local? Eu sei que a expectativa é que sejam construídos 400 leitos, entre leitos comuns e semi-UTIs, né? Semi-UTI, 40 semi-UTI, 40 UTI. Posso falar? Aham. E onde é que seria? Como é que vocês estão pretendendo construir essa estrutura? Pois é, o governador nos fez essa solicitação, né? No sentido de que o governo ficasse aparelhado para o caso de ter um surto maior de contaminação, tá? Quando tivemos reunião com a juíza, ela colocou isso no elenco de exigências dela. Então ela fez essa exigência para que realmente fosse reaberto o comércio, precisaria de ter mais essas possibilidades de leito, 400 leitos, né? São 320 leitos, 40 semi-internação, né? E mais 40 do UTI, exatamente. É o projeto que está acertado com o governo, que foi motivo da assinatura desse documento há poucos minutos, né? Bom, nesse caso agora, o SESC vai entrar em um processo de contratação da empresa para fazer. Aí isso deve demorar mais ou menos 10 dias. 10 dias, depois 30 dias já para começar então, todo o processo, né, presidente? No máximo 40 dias, deveremos ter esse hospital pronto para ser entregue à Secretaria de Saúde, é quem vai realmente fazer a gestão. E no caso, atender a população, né? Exatamente. Muito obrigada. Comerciário e população de baixa renda. Muito obrigada pela sua participação. Neila, é com você aí no estúdio. Obrigada, Lari. Daqui a pouquinho você vai saber como economizar energia em tempos de pandemia. O intervalo é rápido, mas a gente está aqui com mais notícias para você. Dizem que a superação é para poucos, mas a superação está em nós o tempo todo. Agora temos um novo desafio para superar. A diferença é que precisamos fazer isso juntos. Por isso, o BRB iniciou um movimento para arrecadar recursos e assim trazer 250 novos respiradores e insumos médicos para o tratamento de pacientes graves no DF. Toda a vida importa e vamos lutar para salvar cada uma delas. A superação começa pela solidariedade. Supera DF. BRB. Na Star você garante o menor preço. Aqui dá negócio. Conjunto Box Casal AirTech, só R$999. Lavadora Newmat 10 kg, R$659. LG K12 Max, R$899. É na Star.
Direto do Bela Via do Jardim Botânico, a gente mostra o diferencial de um supermercado com o atendimento que você merece. Para começar, um estacionamento amplo, para você não perder tempo procurando vaga. E aqui dentro a gente encontra os melhores produtos, as melhores marcas, frutas, verduras e legumes fresquinhos, do jeito que você e a sua família gostam. São produtos de primeira por um preço justo. E se precisar de ajuda nas compras, conte com o atendimento 5 estrelas da equipe Bela Via. Bela Via, um supermercado. Mesmo quando parece que o tempo parou, quando parece que nada mais acontece, mesmo quando você acha que quase ninguém está em ação, o GDF não para. Todos os dias, a manutenção das nossas cidades e mais de 200 obras seguem em andamento, mantendo o Distrito Federal em ordem e melhorando a vida de todos. São serviços de recuperação de asfalto, reparos da rede elétrica e de água e esgoto, limpeza urbana, obras viárias e de construção civil, para que tudo continue funcionando. Eu me sinto muito feliz de cuidar da minha cidade. A gente tem o trabalho da gente, a gente não pode parar. A gente tem que cuidar, tem que fazer com responsabilidade. Esse é o trabalho que o GDF faz o tempo todo, 24 horas por dia. Para quando tudo passar, a cidade estar ainda melhor. Mesmo em tempos difíceis, o DF está em obras. Mês das Mães é no Shopping dos Móveis Paraíso do Sono. A Paraíso do Sono tem 2.000 metros quadrados de showroom com muitas opções. A maior loja de móveis de Planaltina. Sofá 3 e 2 lugares retrátil e reclinável de 2.650 por 1.699,90. Mesa com 4 cadeiras tampo de vidro Off-White de 1.380 por 799,90. Cama Box Super King Molas Bambu de 2.250 por 999,90. Vem aqui na Paraíso do Sono. Hoje, nas novelas da tarde do SBT. Você não pode ficar aqui, muito menos encontrando com a Montserrat por toda parte diante dos olhos de todo mundo. Como assim a Montserrat saiu? Pra onde? Olha, eu acho que foi até a casa do capataz. Se a Montserrat voltar à casa do capataz, me avise logo depois. E não diga nada disso à minha mulher. Hoje, 5h15 da tarde. Geralmente o nosso inimigo está muito mais perto do que pensamos. O que a vida me roubou. Com todo mundo em casa por causa do isolamento social, tem gente que está sentindo um aumento nas contas de energia elétrica. Você tem que rever os hábitos para tentar economizar nesse período. Os dias do Cristiano têm sido assim. Para passar o tempo, ele grava vídeos para as redes sociais, assiste TV, tudo em casa. O líder comunitário está cumprindo o isolamento social e tem evitado sair às ruas. Estamos assistindo mais TV, ouvindo mais música também. Ficando o tempo todo em casa, o Cristiano até já esperava um aumento na conta de luz, mas levou um susto com a última cobrança. Apesar de morar só ele e a mãe, a conta, que chega sempre numa média de cerca de R$ 175, passou para R$ 273 em abril. Faz muita diferença para quem está desempregado no momento. Agora ele diz que vai tomar mais cuidado com o gasto de energia em casa. Tirar os aparelhos da tomada quando não está usando, como TV, rádio, como pode dizer também, ventilador, celular quando não está, quando termina de carregar, a gente tira da tomada. Se as contas com valor mais alto já pesam no bolso em condições normais, a preocupação é ainda maior em período de pandemia. Afinal, para muita gente, o momento é de incerteza quando se trata de emprego e salário. A ordem é mesmo economizar. E dá para gastar menos com energia elétrica, mudando alguns hábitos em casa. Um hábito que é muito frequente é abrir a geladeira o tempo todo. Quer dizer, se você vai abrir a geladeira, cada vez que você abre e fecha, ela liga o motor, você está gastando energia. Um hábito que muitas pessoas também têm, que pode ser ajustado, é o banho. Aquele banho quentinho de 10 minutos, 15 minutos, a gente tem que reduzir para ter um banho mais curto, né? Porque o chuveiro elétrico ele consome muita energia naqueles lugares que usam chuveiro elétrico. O economista explica que as pequenas alterações na rotina geram bons resultados a longo prazo. Às vezes elas parecem pequenas no curto prazo, mas elas, quando a gente pensa em um ano, elas se tornam grandes. Por exemplo, se eu economizar R$150 na minha conta de luz todo mês, ou R$100 na minha conta de luz todo mês, eu estou falando de R$1.200 por ano. Já é uma economia boa, né? Já dá para comprar alguma coisa bacana para consumir de uma forma mais agradável.
Tá certo. Tem muita gente sonhando com o que vai fazer quando acabar o isolamento social. Então vamos ver. Tudo bem? Quando acabar essa quarentena, eu e a mamãe vamos passear, ir pro zoológico e tomar banho de piscina. Beijo. Tchau. Meu nome é Miguel. Quando acabar a quarentena, eu quero ir pra escola, ir pra minha avó e pra igreja. Para a quarentena, eu quero ir pra escola. Eu quero ir pra sorveteria pra tomar sorvete, picolé. Eu quero ir no parquinho. Eu quero ver meus coleguinhas. E eu quero ir no Goiás. Muito bom. E o Miguel ficou tanto tempo em casa que nasceu até barba, né? Se você também quer fazer algo muito legal quando acabar esse isolamento, grava um vídeo contando pra gente o que é e manda pro 996-23-24-21, que é o número do nosso WhatsApp, tá? Olha só, a seguir, a rotina de nós, jornalistas e comunicadores, durante esse isolamento social. A gente não tá muito isolado não, hein? Antes tem a previsão do tempo, vamos ver. O dia segue com céu nublado, há possibilidade de chuva no período da tarde. A temperatura agora está em torno de 22 graus e a umidade relativa do ar em 75%. O intervalo é rápido. Um presente especial para quem você ama. Mesa 4 cadeiras tampo em vidro, 1.399 à vista. Super estofado, 2,30 retrátil reclinável, só 1.999. Roupeiro 100% MDF, 4 portas, 999 à vista. Na Ideia Móveis. Tatico, barato todo dia. Açúcar cristal 5 quilos, 8,49. Frango resfriado super frango quilo, 4,39. Caixa de bombons Nestlé, 251 gramas. O filezinho Sassami super frango quilo, 6,99. Tomate ou maracujá quilo, 1,99. Melancia ou mamão Formosa quilo 85 centavos. Cerveja Heineken 330 ml 3,95. Desodorante aerosol Rexona 7,99. Arroz Flora 5 quilos 13,89. Quer mais ofertas? Então acesse taticobaratotododia.com.br e confira. Beba com moderação. Os moradores do DF têm dado exemplos de solidariedade e de ação em defesa da vida. Mas para vencer a guerra contra a Covid-19, é preciso contribuir com o IPTU. Com ele, vamos trabalhar ainda mais para proteger você e a economia. Pague cota única com desconto ou primeira parcela de 18 a 22 de maio. Neste momento difícil, pagar o IPTU em dia pode fazer toda a diferença. Clientes e amigos, saibam que fazemos de tudo para oferecer sempre o melhor. Principalmente agora, redobrando a nossa atenção para um ambiente protegido. Então aproveite e visite uma de nossas lojas pertinho de você e confira nossas ofertas especiais para amanhã, sábado. Cabeceira Erval Queen Size estofada, 289. Cama Box Erval Queen Size com sistema de molas Max Spring, 1.680. Mesa de jantar com tampa de vidro Off-White e 4 cadeiras estofadas, 1.458. Conjunto estofado de 13, 2 lugares, retrátil e reclinável, 2.390. Guarda-roupa em MDF com 3 portas deslizantes e espelho, 1.790. Estofado retrátil e reclinável com 2 módulos em veludo, 2.990. Atlântida Móveis, sempre perto de você. Xarope, isso aqui tá uma loucura! Cada dia tem um campeão de bilheteria! Segunda! É o 10 ou 1000! Terça! Que nome se dá ao pé de caqui? Kiwi! Quarta! Só tem gente boa no boteco! Quinta! Tem o Jornal Racional! Sexta! E a cortina premiada! Cada dia uma atração imperdível, né, Xaropinho? É, Rafinho! Urgente, como eu disse há pouco, o ministro da Saúde acaba de pedir demissão. A gente fala agora ao vivo com o Leandro de Souza para saber o motivo dessa decisão, se foi repentino. Leandro, boa tarde.
Boa tarde, Neila. Boa tarde a todos que nos assistem. Ministro Nelson Teich, agora demissionário, marcou uma entrevista coletiva para a tarde de hoje, quando deve explicar as razões pelas quais deixou o governo. Mas já é possível, inclusive, a gente fazer algumas avaliações do que pode estar acontecendo. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro havia dito que iria exigir do ministro a introdução da hidroxicloroquina e da cloroquina no tratamento de pacientes com sintomas leves da Covid-19. E ontem mesmo ele chamou o ministro aqui no Palácio do Planalto para falar sobre o assunto. Hoje, o ministro pediu demissão. Em nenhum momento o ministro Nelson Teich se aliou ao discurso do presidente Jair Bolsonaro de fato acabar com o isolamento social e utilizar a hidroxicloroquina e a cloroquina no tratamento dos pacientes com sintomas leves da Covid-19. O ministro Nelson Teich não vai receber nem o salário completo, já que ficou apenas 29 dias no cargo, Neila. Ok, muito obrigada, Leandro. Vamos lá. Vamos acompanhar a rotina de uma radialista conhecida aqui na cidade para saber como um profissional que continua saindo de casa para trabalhar durante o isolamento social está se adaptando a essa quarentena. Vamos ver. O trabalho começa ainda dentro de casa por volta das 7 da manhã, com a mesma irreverência de sempre. Tá bem mais ou menos, mas tá o suficiente, né, amados? Meteu a máscara, ó, arrasou. Ui. A radialista Carmela, famosa pela alegria que leva ao público, também teve de se adequar a este momento de isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. Em casa, meu amor, mudou muito, porque eu moro com a família. Sabe como é que é pobre, né, meu amor? São 15 mil pessoas. Então tem que cuidar com mamãe, é vizinho que entra em casa, meu amor. São 3 sobrinhos, é irmão que aparece, é cunhada, é meio mundo. E eu sou a maluca do álcool gel, eu fico com um sprayzinho, tacando álcool em tudo. Aí faço na sandália, faço nos braços, faço em tudo que é canto. Então eu tô uma higienizada geral pra entrar em casa. Porque me dá no coração medo de trazer esse troço aqui pra casa. Não dou conta. Ela faz parte de um grupo de pessoas que trabalha com um serviço considerado essencial, o de levar informação para as pessoas. Carmela mora em Ceilândia e trabalha numa rádio no plano piloto. Como tem de pegar ônibus, muitos cuidados são tomados. Quando entra no ônibus, lotado, 18 mil pessoas, a gente faz a louca. O banco eu sou alta. Então, eu tô aqui e o povo tá lá embaixo, então a respiração não bate. Assim como os demais comunicadores, a Carmela teve de se adaptar à pandemia. A rotina mudou, a maquiagem ficou mais leve, a máscara se tornou um acessório indispensável nas ruas e o contato com o público teve de ser evitado. Mas a satisfação de levar informação e alegria para o público continuam da mesma forma. Na rádio, a diversão e a informação são garantidas, mas com proteção, é claro. Cheguei na rádio, invadi o estúdio, meu amor. Vai começar o barraco da Carmela, eu dou uma geral pra poder fazer, ó, alquinho geral em tudo que é lugar. Com todos os cuidados, ok, hora de trabalhar. Simbora, comunidade! Adoro! Quem tá com saudade da Carmela pelas ruas da capital pode acessar o Instagram dela, @vaicarmela, porque ela está produzindo conteúdos para ficar mais pertinho do público. Vai, Carmela! Vai, Carmela! Não... Olha só, adoro! Eu sou igual a você, querida! Eu sou a pirada do coronavírus, também ando assim. A Carmela vai fazer uma live beneficente hoje, a partir das 9 da noite, no canal dela no YouTube, Vai Carmela. As cestas básicas arrecadadas vão ser doadas a famílias da Chácara Santa Luzia, na Estrutural e no Sol Nascente. Carmela, adoro! Beijo enorme pra você. Agora eu tenho um recado, e esse recado é do Bela Via Supermercado. Diz assim: toda a rede Bela Via, juntamente com os colaboradores, decidiu continuar cuidando de você. Estamos passando por processo intenso para impedir a proliferação do vírus, porque seguir orientações dos órgãos de saúde é um compromisso do Bela Via. Não é necessário estocar produtos e vá sozinho fazer as compras. Vamos falar das ofertas de hoje. Biscoito creme cracker Marilã, 400 gramas, R$ 2,79. Requeijão cremoso Itambé, 220 gramas, R$ 4,89. Cupim bovino, R$ 18,99. Lasanha Perdigão, 600 gramas, R$ 7,95. Tem cerveja Budweiser Long Neck de 330 ml por R$ 2,89, mas beba com moderação.
E aquela água de coco, só coco, 1 litro, delícia, R$ 4,99. Bom, né? Tem Bela Vista Supermercado na Ponte Alta, no Jardim Botânico, no Recanto das Emas, na Rua 14 Sul de Águas Claras, na 513 da Asa Norte, na quadra 8 de Sobradinho, CSB 5 em Taguatinga e Avenida Alfredo Nasser em Lusiânia. Bela Vista Supermercado diz assim, cuidar é a nossa prioridade. Na tela de sucessos de hoje tem aventura com o cachorro mais bagunceiro das telinhas. Você. Ed, pai solteiro, dedicado, trabalha como treinador de animais e assistente em filmes em que os seus alunos atuam. O filho, cansado de pedir um cachorro para o pai, não pensa 2 vezes quando encontra nas ruas um enorme São Bernardo e leva para casa. O simpático cão logo dá pistas de que revelam seu nome e se destaca acidentalmente como um astro das telas. Beethoven, a corrida para a fama, hoje, depois do Ratinho na tela de sucessos. Obrigada pela audiência, mais notícias logo mais à noite no Jornal SBT Brasília. Manda um beijo para a dona Marinalva, do setor sul do Gama. Um beijo enorme para você, muita luz. E você se cuide, se proteja e amanhã não, segunda-feira, a gente está de volta. Amanhã é Felipe Malta no Jornal de Sábado. Tchau, tchau. Chaves, todos atentos olhando pra TV. Aí vem o Chaves.